Um pai, no meio de seu expediente de trabalho, recebe uma ligação inesperada. A voz do outro lado da linha o alerta para uma emergência em sua casa. Desesperado, ele não hesita. Imediatamente, abandona o que está fazendo e corre para casa, temendo o pior. Ao chegar, depara-se com a porta da frente trancada. Sem perder tempo, ele contorna a casa e entra pela porta dos fundos. Lá dentro, o que o espera é um verdadeiro cenário de horror. O chão da sala está coberto de sangue. O pai, incrédulo, encontra sua filha de 18 anos estendida no solo. Ela foi brutalmente esfaqueada e não há sinal de vida em seu corpo. Perto dela está seu filho de 16 anos, também morto, vítima do mesmo destino cruel. A cena é um pesadelo real. O pai, em estado de choque, tenta processar o que vê, mas o horror não acaba ali. Ele, tomado pelo pânico, grita o nome de sua filha mais nova, que recentemente havia sido adotada pela família. Ele teme que a tragédia tenha atingido a menina também. O silêncio é aterrador, mas momentos depois ela surge. Seu cabelo está molhado e ela parece estar em estado de choque. O pai a abraça, inicialmente acreditando que a umidade em seu corpo seja sangue, mas logo percebe que não é o que pensava. A menina, com a voz trêmula, diz ao pai que havia acabado de tomar banho. Ele então pergunta o que havia acontecido, buscando desesperadamente entender os eventos que resultaram na morte de seus 2 filhos. A resposta da menina é direta. Ela afirma que intrusos invadiram a casa e assassinaram seus irmãos enquanto ela se escondia debaixo da cama, escapando por pouco da mesma sina trágica. No entanto, algo na história não convence o pai. Seu instinto lhe diz que há algo errado, algo que não está sendo contado. E ele está certo. Como a investigação revelaria mais tarde, aquela doce e aparentemente inocente menina adotada escondia segredos sombrios que ninguém poderia ter previsto. A verdade por trás da tragédia naquela casa iria muito além do que os olhos podiam ver, revelando camadas de mistério e intriga. A família Mogwai, conhecida por ser amorosa e unida, vivia tranquilamente na província de Cotabato, nas Filipinas. Cruz Mogwai, o pai, era um respeitado professor de ensino médio na escola local, enquanto Lavella, sua esposa, atuava como diretora de uma escola primária. Embora ambos fossem educadores e não tivessem grandes riquezas, a família vivia de maneira confortável e feliz. Seus 2 filhos eram motivo de orgulho para o casal. Em 2021, Chris Elguin, a filha mais velha, tinha 18 anos e estava cursando enfermagem, demonstrando um futuro promissor. Já o filho mais novo, Criswell Lewis, de 16 anos, aspirava a tornar-se advogado. Ambos eram conhecidos não só por suas altas notas e desempenho escolar, mas também por seus corações generosos e personalidade carismática. Eram jovens que carregavam consigo o orgulho da família e da comunidade. Foi nesse mesmo ano que Gwen conheceu Janice Sebial, uma jovem de 17 anos, durante um evento. O encontro entre elas seria o início de uma relação que mudaria para sempre o destino das 2 famílias envolvidas. A mídia, em certos momentos, referiu-se a Janice como Christine, o que gerou certa confusão nas reportagens posteriores. Janice estava no evento acompanhando uma família para a qual trabalhava como empregada doméstica. Essa família, por acaso, era amiga dos Mogwais. Gwen e Janice rapidamente desenvolveram uma amizade próxima. À medida que o tempo passava, tanto Gwen quanto seu irmão Louis começaram a conhecer mais sobre o passado de Janice. A jovem lhes contou que era órfã e que não tinha memórias anteriores aos seus 8 anos de idade. Ela descrevia sua vida como sendo de servidão, trabalhando incessantemente para a família que havia contratado. Seu trabalho consistia em cuidar de 2 filhos pequenos, preparar as refeições e fazer a limpeza da casa. Essas responsabilidades pesadas a impediram de seguir seus estudos ou ter uma vida social normal, o que criou uma profunda ligação de empatia entre ela e os irmãos Mogwai. A história de Janice sensibilizou os corações generosos de Gwen e Louis, e aos poucos a amizade entre eles se fortaleceu. No entanto, o que parecia uma relação de amizade sincera e solidariedade escondia uma trama muito mais complexa e obscura. O passado de Janice, cheio de lacunas e segredos, começaria a levantar suspeitas, revelando que havia muito mais por trás daquela jovem órfã do que seus novos amigos poderiam imaginar. A partir desse ponto, os acontecimentos que se desenrolariam levariam a família Mogwai a enfrentar uma realidade aterradora. Ela contou que, apesar das longas horas de trabalho, mal recebia o suficiente para sobreviver. A situação de Janice, marcada por desespero e infelicidade,
comoveu profundamente Gwen e Louis. Os dois irmãos não conseguiam aceitar a dura realidade vivida pela jovem, e o sentimento de empatia os impulsionou a agir. Gwen, tomada pela compaixão, implorou aos pais para que adotassem Janice, acreditando que dessa forma ela teria a chance de viver uma vida digna e principalmente concluir seus estudos, algo que até então parecia impossível para a jovem. Inicialmente, Cruz e Lavella hesitaram. A casa da família Mogwai não era grande e o espaço era limitado. No entanto, a insistência e o forte apelo emocional dos filhos começaram a pesar na decisão do casal. Luiz, em um ato de extrema generosidade, chegou a oferecer seu próprio quarto para que Janice pudesse dormir lá. Ele se dispôs a dormir no sofá da sala de estar, mostrando o quanto estava comprometido em ajudar aquela jovem que, em pouco tempo, havia conquistado seus corações. Os pais, movidos por um profundo senso de dever, acabaram aceitando o pedido. Eles sentiram que estavam sendo chamados por algo maior, talvez por uma missão divina, para acolher Janice e mudar o curso de sua vida. Em julho de 2021, Janice foi oficialmente adotada pela família Mogwai e a jovem se mudou para o quarto de Luiz, consolidando sua nova vida com a família que agora a considerava como uma filha legítima. O casal tratava Janice com o mesmo carinho e cuidado que dedicavam a seus próprios filhos. Eles a encheram de amor, apoio e garantias de que estariam sempre ao seu lado, independente do que acontecesse. Gwen e Luiz, por sua vez, continuaram demonstrando a ela não apenas amizade, mas um afeto fraternal genuíno. Janice, que até então havia conhecido apenas o trabalho duro e a solidão, agora experimentava o que significava ter uma família. A relação entre os três jovens floresceu, e momentos de camaradagem podiam ser vistos nas redes sociais, especialmente em vídeos postados no TikTok, onde Gwen e Janice apareciam frequentemente juntas, às vezes acompanhadas por Luiz. No entanto, essa nova vida de felicidade e harmonia não duraria muito. Apenas 5 meses após a adoção oficial de Janice, a atmosfera de paz e alegria que havia envolvido a casa dos Mogwai começaria a desmoronar. Era meados de dezembro, e os três adolescentes estavam sozinhos em casa. Al Cruz, o pai, estava na escola onde sua esposa, Lavella, trabalhava, ocupado em consertar algumas estruturas no local. Às 2h58 da tarde, Cruz recebeu uma ligação inesperada. A voz do outro lado da linha alertava: "Vá para casa, mas não entre em pânico. Sua casa foi invadida." Imediatamente, ele largou tudo e correu para casa, ansioso e temeroso do que poderia encontrar. Enquanto Cruz se apressava em voltar, algo surpreendente acontecia nas redes sociais. Apenas 2 minutos depois da ligação que ele recebeu, Janice, a jovem adotada recentemente pela família, postou uma mensagem em sua página do Facebook. O conteúdo era desesperador. "Pessoal, me ajudem, por favor. Alguém entrou na casa. Eu não quero morrer. Ainda estou escondida no quarto. Por favor, ajudem." 1 minuto depois, ela postou novamente: "Me ajudem." O namorado de Janice, ao ver essas mensagens perturbadoras, imediatamente tentou ligar para ela. Quando Janice atendeu, permaneceu em silêncio, sem dizer uma única palavra. Incapaz de obter uma resposta, ele desligou o telefone e, de maneira surpreendente, não tomou mais nenhuma atitude. O jovem, aparentemente, não parecia estar suficientemente preocupado com a situação aterradora que sua namorada descrevia nas redes sociais. Enquanto isso, Janice também enviou uma mensagem para Lavella, mãe adotiva, dizendo apenas: "Mamãe, por favor, ajude." Lavella, ao receber a mensagem, tentou ligar de volta, mas Janice não atendeu. Pouco tempo depois, um detalhe curioso surgiu. Janice mudou o nome de sua conta no Facebook, alterando-o de Janice Magwood para JP, um movimento estranho e sem explicação imediata. 15 minutos depois da ligação inicial, Al Cruz finalmente chegou em casa. O que ele encontrou ao abrir o portão foi uma cena horrível. Do lado de fora da casa, ele viu um cobertor ensanguentado e uma faca largada no chão, próximos à porta da frente. Tentando entrar pela porta principal, Cruz percebeu que ela estava trancada. Sem hesitar, correu para a porta dos fundos e conseguiu entrar. O que ele descobriu dentro de sua própria casa seria o pesadelo de qualquer pai. No interior da residência, ele encontrou sua filha mais velha, Gwen, deitada em uma poça de sangue. Ela havia sido brutalmente espancada, esfaqueada e assassinada. Ao continuar, viu seu filho Luiz, igualmente morto, vítima do mesmo destino cruel. O corpo de Luiz apresentava sinais de extrema violência, estando amarrado e amordaçado.
O choque e o desespero tomaram conta de Cruz enquanto ele processava a perda dos filhos. Sabendo que Janice também deveria estar em casa, Cruz começou a chamá-la, esperando uma resposta. Inicialmente, o silêncio reinou, mas após alguns momentos, Janice finalmente apareceu. Ela estava ilesa e, curiosamente, com o cabelo molhado. Cruz, em seu estado de confusão e dor, pensou que talvez ela estivesse ferida, imaginando que o cabelo molhado estivesse coberto de sangue. No entanto, Janice explicou friamente que havia tomado banho logo após a saída dos supostos agressores, dizendo que precisava se acalmar. A polícia chegou rapidamente ao local e começou a interrogar Janice para entender o que havia acontecido. Ela relatou que 3 homens invadiram a casa com a intenção de roubar a família. Segundo ela, os invasores atacaram Luiz primeiro, matando-o brutalmente. Janice contou que, ao perceber o ataque, correu para um quarto, trancou a porta e se escondeu debaixo da cama, temendo por sua própria vida, enquanto os intrusos continuavam o massacre. A tragédia que abalou profundamente a família Mogwai estava apenas começando a revelar os seus segredos sombrios. Naquele dia fatídico, após ouvir os assassinos atacarem Gwen, Janice afirmou ter permanecido escondida, ouvindo os gritos de sua irmã adotiva enquanto ela era morta brutalmente. Quando os investigadores chegaram à cena do crime, a gravidade da situação rapidamente se tornou evidente. O nível de brutalidade com o qual os irmãos foram assassinados surpreendeu a todos, e os detalhes macabros indicavam uma violência motivada por ódio, algo que não se encaixava no perfil de um simples roubo. Entre os itens encontrados no local, havia garrafas quebradas, um martelo e um taco de beisebol, sendo os 2 últimos identificados como as armas do crime. As marcas de violência eram chocantes. Gwen foi esfaqueada 21 vezes e seu corpo já apresentava sinais de rigidez cadavérica, conhecido como rigor mortis. O sangue de suas feridas havia secado e formigas já subiam pelo seu corpo, uma visão aterrorizante que revelava o tempo decorrido desde sua morte. Luiz, por outro lado, sofreu 51 facadas. No entanto, seu sangue ainda estava fresco, indicando que ele foi morto depois de Gwen. Dado o nível extremo de ferocidade, os investigadores começaram a suspeitar que os crimes eram muito mais pessoais do que uma invasão aleatória. Contudo, a princípio, Janice não foi considerada suspeita. A brutalidade dos assassinatos parecia além das capacidades de uma jovem aparentemente frágil e inocente como ela. A polícia acreditava que uma adolescente não poderia ter perpetrado tal ato de violência sem precedentes. Conforme o tempo passava, as suspeitas em torno de Janice começaram a crescer, inclusive para Al Cruz, pai das vítimas. Ele começou a questionar alguns detalhes importantes. Um dos elementos que o fez desconfiar foi a descoberta de que o martelo usado no crime pertencia a ele. Cruz lembrou que o martelo estava guardado perto da área de serviço e apenas Janice e Gwen sabiam onde ele estava. Isso levantou a primeira grande dúvida em sua mente sobre a versão de Janice dos fatos. Além disso, a história contada por Janice sobre ter se escondido no quarto durante o ataque também não fazia sentido. Os investigadores encontraram o quarto completamente saqueado, o que indicava que os supostos ladrões reviraram cada canto do cômodo. Se ela estivesse realmente escondida ali, como alegava, teria sido facilmente descoberta, dado o caos na sala. Outra peça importante do quebra-cabeça foi a ausência de itens roubados. Após a cena do crime ser limpa, Cruz e Lavella realizaram uma busca pela casa na tentativa de identificar o que os supostos invasores haviam levado. Para sua surpresa, nada de valor parecia ter sido roubado, exceto pelos celulares de Gwen e Luiz. A ausência de outros objetos valiosos eliminava a hipótese de um roubo. Um dos aspectos mais intrigantes e que levantou ainda mais suspeitas foi o comportamento de Janice nas redes sociais durante o crime. Enquanto o ataque acontecia, ela postava mensagens no Facebook, suplicando por ajuda. No entanto, muitos, inclusive os investigadores, acharam estranho que alguém, sob um risco iminente de morte, teria a calma necessária para escrever mensagens tão bem elaboradas, com a ortografia correta e até o uso de emojis tristes. Isso era completamente incompatível com o terror que ela supostamente enfrentava. E havia outro detalhe ainda mais difícil de ignorar. Durante o ataque brutal que resultou na morte dos irmãos, Janice não só encontrou tempo para postar nas redes sociais, como também atualizou o nome de seu perfil no Facebook, mudando para JP.
Por que ela faria isso em meio a um momento de terror absoluto? A sequência de eventos levou a uma crescente desconfiança em torno da única sobrevivente daquele massacre. Finalmente, um detalhe ainda mais perturbador chamou a atenção de todos. Logo após o ataque, Janice saiu do banho com o cabelo molhado, o que despertou a curiosidade de Cruz. Inicialmente, ele pensou que o cabelo estava ensopado de sangue, mas Janice afirmou ter tomado banho depois que os assassinos saíram, alegando que precisava se acalmar. Para os investigadores, esse comportamento levantou mais dúvidas do que respostas. Como alguém que acabara de testemunhar o assassinato brutal de 2 pessoas poderia ter a frieza de tomar banho logo em seguida? A combinação de inconsistências na história de Janice, a falta de evidências de um roubo, seu comportamento nas redes sociais e a questão do banho transformaram a jovem, inicialmente considerada uma vítima, no principal foco das investigações. O que parecia ser um simples caso de invasão domiciliar agora se desenrolava como um mistério muito mais profundo e perturbador. Era um dia comum, mas o que se seguiria seria uma tragédia brutal e inesperada. No início, Janice alegou que, após os invasores entrarem na casa e atacarem seus irmãos, ela teria conseguido se esconder. A jovem relatou que ouviu os gritos de sua irmã adotiva, Gwen, sendo assassinada, mas nada fez. Os investigadores chegaram ao local pouco depois e, imediatamente, o cenário de violência extrema tomou conta de todos. O grau de brutalidade visto na cena do crime indicava algo muito além de um roubo. Os corpos dos irmãos, Gwen e Luiz, apresentavam sinais de uma violência descomunal. Entre os objetos encontrados no local estavam garrafas quebradas, um martelo e um taco de beisebol. Ambos, o martelo e o taco, foram identificados como as armas usadas para espancar as vítimas. Gwen sofreu mais de 20 facadas, enquanto Luiz foi esfaqueado 51 vezes em uma sequência de violência implacável. Enquanto a polícia analisava a cena, os corpos das vítimas revelavam detalhes cruciais sobre a linha do tempo dos assassinatos. O sangue seco de Gwen, já endurecido, mostrava que ela havia morrido antes de seu irmão. As evidências de rigor mortis e até mesmo a presença de formigas no corpo de Gwen confirmavam que a sua morte foi a primeira. Contudo, a versão de Janice dos eventos colocava Luiz como a primeira vítima, uma contradição que logo chamou a atenção dos investigadores. O comportamento de Janice também começou a levantar suspeitas. Logo após o ataque, ela contou a Cruz que havia tomado um banho para acalmar-se. Porém, essa atitude gerou dúvidas. Para muitos, parecia inconcebível que alguém pudesse se sentir seguro o suficiente para se banhar logo após o assassinato brutal de 2 membros de sua família. A teoria mais sinistra era que Janice estava, na verdade, lavando as evidências de seu envolvimento no crime. Além disso, o comportamento de Janice no dia dos assassinatos foi especialmente estranho. Era a primeira vez que ela chamava Cruz e Lavella de mamãe e papai. Esse detalhe, somado às discrepâncias em seu relato e à falta de cobertura na mídia sobre as mortes, começou a mobilizar o público, que exigia respostas. A hashtag Justiça para os Irmãos Maguad tomou conta das redes sociais, pressionando as autoridades e a mídia a investigar mais a fundo. Com o passar dos dias, mais verdades perturbadoras vieram à tona. A jovem que havia se apresentado como uma órfã indefesa não era de fato órfã. Uma foto de 2013 revelou Janice em um navio, sozinha, mas com uma história ainda desconhecida. Logo se descobriu que seus pais biológicos, Michelle e Juanito, estavam vivos, e ela tinha outros 3 irmãos. Janice se comunicava com sua mãe via Facebook Messenger enquanto vivia com os Maguad, mantendo segredos sobre sua verdadeira origem. A trama se aprofundou ainda mais quando os investigadores encontraram uma identificação de um jovem de 17 anos no quarto de Janice. Ao ser questionada pela polícia, Janice revelou que conhecia o jovem e confessou seu envolvimento nos assassinatos. Ela e o cúmplice, cujo nome não foi revelado por ser menor de idade, planejaram o crime por 10 dias, trocando mensagens pelo Facebook Messenger. A confissão de Janice revelou os detalhes mais sombrios do crime. Ela admitiu que estava com ciúmes e raiva de seus irmãos adotivos, o que a levou a orquestrar o assassinato com o cúmplice. Janice também descreveu um momento horrível durante o ataque, quando Gwen, ferida, implorou dizendo: "Isso é só um sonho. Ainda vou ser médica. Eu te amo, Janice", sem perceber que sua própria irmã adotiva estava por trás de tudo. Após a confissão, Cruz, devastado,
Concluiu que Janice nutria um ódio profundo por sua filha e desejava ocupar o lugar dela na família. Outros, que conviviam com a jovem, também notaram sua estranha obsessão pelo filme A Órfã, no qual uma criança adotada tenta assassinar sua nova família. Com as evidências reunidas, o caso foi encerrado rapidamente. Em janeiro de 2022, Janice e seu cúmplice de 17 anos foram oficialmente acusados dos assassinatos. Ambos foram condenados a 32 anos de prisão, sem possibilidade de liberdade condicional. No entanto, as sentenças causaram revolta entre os pais das vítimas. Para Cruz e Lavella, as penas pareciam leves demais, considerando a gravidade dos crimes. Eles sabiam que, enquanto os assassinos ainda seriam jovens quando saíssem da prisão, Gwen e Luis jamais voltariam. Os corpos dos irmãos foram sepultados em trajes personalizados, um vestido e um smoking, em um enterro marcado pela dor e o luto de quem perdeu 2 filhos de maneira tão cruel. Michelle, a mãe biológica de Janice, rastreada pelas autoridades, compartilhou sua história de pobreza que a levou a não poder cuidar da filha. Ela visitou Cruz e Lavella para pedir perdão, ajoelhando-se diante deles em um gesto de arrependimento. Mas os Maguad, com grandeza de espírito, a puxaram de volta, dizendo que não havia necessidade de se ajoelhar. No entanto, eles pediram que ela tentasse obter mais informações sobre o que realmente aconteceu naquela noite fatídica. Com o tempo, os pais de Gwen e Luis tentaram seguir em frente, apesar da tragédia. Em agosto de 2022, abriram um restaurante em homenagem aos filhos, chamado Casa M&M, onde servem alguns dos pratos favoritos de Gwen e Luis. Eles continuam frequentando terapia, buscando maneiras de curar suas feridas emocionais e encontrar um caminho para a paz, com a ajuda de sua comunidade, que unidos continuaram a pedir justiça por este caso que tanto causou dor a todos. Eventos e protestos foram organizados para ampliar a divulgação deste crime chocante. É terrível pensar que uma garota de 16 anos, que teve a oportunidade de ter uma vida melhor com uma família adotiva amorosa, pudesse cometer um assassinato tão brutal. O caso Maguad é um lembrete angustiante de quão imprevisíveis e cruéis os crimes podem ser, especialmente quando cometidos por aqueles em quem mais se confia. Para Cruz e Lavella, a dor da perda é permanente, mas a memória de seus filhos vive, imortalizada em suas ações e nas lembranças de quem os amava.